Agora sim. Oi, tudo bem, pessoal? Bem-vindos, bem-vindas ao grupo de estudos Psicanálise e Experiência Religiosa. Então, a gente tem um convite muito especial para o Marcos Reis Pinheiro, né, meu amigo desde 2017, mais ou menos. Conheci ele no final de 2016 num curso de mística, narrativas místicas na PUC-Rio. E me aceitaram no, no grupo de pesquisa a Pofat tentando contribuir um pouquinho com psicologia e psicanálise nesse estudo interdisciplinar da mística que ele coordena. O currículo do Marcos é imenso, claro. No cartaz eu boto só o essencial, o núcleo fundamental ali, né, de onde ele vem, professor de filosofia na UF, né? E vou deixá-lo à vontade para apresentar. Ele tem um canal no YouTube com vários vídeos, tem cursos online, tem um grupo de estudos sobre as tragédias gregas, enfim. E hoje ele vai falar para a gente sobre Evagrio Ponte, as paixões da alma e a luta contra os demônios. Então, Marcos, a palavra é sua. Se quiser slide, eu libero para você também. Libera para mim, daqui a pouquinho eu vou querer sim. Perfeito. Olá, pessoal, é uma alegria ver aí vocês todos. Que bom que a gente tem essa oportunidade, né, de poder trocar uma ideia sobre Evagrio Póntico, né? Um autor pouco conhecido, mas muito interessante, muito rico para a gente pensar exatamente uma psicologia monástica, se a gente pode dizer assim, né? É, Obrigado, viu, Bruno, pela oportunidade. Poxa, obrigado pelo seu trabalho, cara. Você a sua persistência e a sua calma é uma coisa muito bacana, assim, de ver o seu trabalho crescendo, né? A gente está junto aí há um tempo, né? E você falou desde 2016, já tem, né, uns 6, 7 anos aí que a gente convive. É muito legal ver como que o seu trabalho está evoluindo, como que você está fazendo o seu caminho com tantas parcerias interessantes e com essa ponte com a psicanálise, né? Que eu acho que é um dos, é, um dos modos dessa forma vital, dessa terapia das emoções, né? Dessa forma vital é um certo tipo de conhecimento que perpassa, né? De mestre a discípulo, digamos assim, nas escolas, né? Que tem lá o seu fundador em Freud, né? E que é tão importante aqui no Brasil, né? Acho que muita gente, não sei se todo mundo que faz algum tipo de terapia passa, de alguma maneira, pela psicanálise, né? E a psicanálise tem um discurso, tem uma linguagem que fala muito de um jeito de pensar a alma humana, né? De um jeito de olhar um ser desconfiado para a alma humana, que é muito interessante, né? Eu acho que essa postura desconfiado com as mínimas coisas, né? A ideia aí de um ato falho, né? Daquilo que aparece nas bordas, daquilo que aparece nas entrelinhas, né? Eu sou um adepto da psicanálise, não como psicanalista, mas como, né, analisando. Gosto muito de psicanálise, leio muito como um diletante, né? Mas a minha formação, como o Bruno estava falando aí, é na filosofia antiga, né? Eu fui formado como um classicista, né? Alguém que estuda textos antigos, né? Muito próximo da língua grega, né? E fiz a minha formação muito como um platônico, né? Sou profundamente apaixonado por Platão, com todas as ambiguidades que uma paixão é, suporta, né? Com todos os amores e ódios que um amor muito grande suportam, e pela tradição platônica, né? A tradição neoplatônica, em especial Plotino, né? E também o neoplatonismo cristão. Já há um tempo que eu estudo Orígenes e agora, um pouco mais recente, mas também já há alguns anos, antes da pandemia, eu já me interessava por Evagrio Póntico, né? Um autor, né? O pessoal lá
lá do meu departamento sempre caçoa de mim, falar, tem um nome esquisito, deve ser do Marcos, né? Chegou um nome esquisito que ninguém conhece, deve ser do Marcos. Mas a gente está aí na luta, né? Tentando trazer é, esse autor que é muito rico para falar das sutilezas da alma, né? Esse movimento, o movimento monástico, o movimento que foi criar os primeiros, né, mosteiros no norte do Egito, no sul, ali da França, também perto da onde hoje em dia é Israel, né? Ali naquela região que a gente tem as primeiras instalações, né, do que vai surgir como os primeiros mosteiros, né? Esse movimento, que a gente pode chamar de movimento monástico primitivo, ele surge no século III depois de Cristo, né? É um movimento muito rico, né? E tem muitas tentativas de descobrir as causas disso. O que se sabe é que por volta de 200, em volta de 300, um grupo um grupo considerável de pessoas, né, homens e mulheres, né, vai para o deserto em busca de um confronto contra os demônios, né? Esse era o mote principal, que é a ideia de que para você encontrar Deus, você tem que enfrentar os demônios, né? E o lugar aonde essa luta se torna mais explícita é no deserto, né? É, então você tem e os monges do deserto, chamados padres do deserto. Então essa primeira geração, 200, 300 e 400, até chegar São Bento. São Bento é por volta de 500 depois de Cristo, e São Bento vai realmente. Você já tem a instituição monacal com pacômio, né? Você tem dois termos para a gente falar desses que são os monges que vão para o deserto, né? Você tem os anacoretas e os cenobitas, né? Cenobita vem de koinobios, né? Que é aquele que vive bios em comunidade, né? Koinobios, cenobita, né? E o anacoreta é aquele que vive completamente isolado, né? Monacos, que vai dar monge, né? É aquele que vive sozinho, né? Os cenobitas são os que vivem sozinhos juntos, né? Parece uma contradição, mas é que são vários isolados que vivem relativamente próximos, né? É, os anacoretas são completamente isolados, como o Santo Antão, né? Santo Antão é a figura, o pai dos monges, né? Santo Antão é a figura monástica por excelência. Atanásio escreveu a vida de Santo Antão, né? Atanásio escreve a vida de Santo Antão e é a primeira hagiografia. Hagios é santo, né? A hagiografia é a biografia de um santo. É considerada a primeira hagiografia, né? E é um dos primeiros best-sellers assim, da antiguidade, porque poucos anos depois da escrita por Atanásio, esse texto já aparece em vários lugares em torno do Mediterrâneo, né? Então é a Vita Antoni, né? Vita, vou escrever aqui, Antoni, né? A vida de Santo Antão, né? É um texto muito interessante, muito rico, muito forte, né? E é a história dessa figura, claro que é uma história lendária, né? Um texto construído politicamente, envolvido com os concílios de Nicéia, né? Envolvido com os vários elementos políticos ali, a luta contra as heresias, né? Toda a construção de uma instituição, ela envolve diversos elementos políticos, né? É um manifesto panfletário, de alguma maneira, a vida de Santo Antão, querendo trazer os monges para próximo de uma determinada corrente dentro da igreja, né? A corrente que foi vitoriosa contra o arianismo, né? Defendendo aí a Trindade, né?
é uma mesma substância com três pessoas, né? Um dos grandes temas teológicos, que também é um tema político, né? É claro que, então, todo esse movimento monacal, ele está envolvido em diversos elementos políticos, jurídicos, né? Mas eu quero trabalhar com vocês hoje a ideia do que eles chamam de discernimento dos espíritos. Essa é a grande habilidade dos padres do deserto. Eles sabem discernir os espíritos, né? Hum. Então, esse tema, né, o tema do discernimento, né, diakrinen, né, em grego, diakrinen, diakrinen, né, discernimento dos espíritos. Esse discernimento dos espíritos é saber reconhecer o que uma determinada pessoa é, está apresentando como atividade deles, né? Porque você nunca tem total certeza do método de atividade do demônio. O demônio, ele é o mestre dos disfarces. O demônio não, os demônios, né? São diversos, uma miríade de demônios, e talvez o elemento fundamental dos demônios é essa habilidade deles se disfarçar, né, de anjos ou de impulso, é, impulso divino, né? Como você reconhecer uma voz, uma imagem, né? Um impulso que chega em você, se essa imagem está te levando para se aproximar da experiência da divindade ou está te levando para um enaltecimento do ego, né? E de um aprisionamento, né? Das forças vaidosas, né? E violentas, né, típicas do demônio, né? Então, você tem uma psicologia muito importante no movimento monacal, né? E essa psicologia é uma psicologia demonológica, né? E aí já causa um monte de problemas, né? Como é que é uma psicologia demonológica? É porque os demônios, eles têm acesso a ele à nossa subjetividade, não à nossa autonomia, né? Esse é um dos primeiros paradigmas, assim. O trabalho que eu tenho publicado sobre o Evagrio, eu tenho uns dois ou três trabalhos publicados sobre o Evagrio. Um deles que me deu muito trabalho em particular é um trabalho que relaciona um filósofo estoico, Epiteto, com o trabalho do Evagrio Póntico. Evagrio Póntico é o grande teórico por detrás do movimento monacal, né? Tem uma grande controvérsia se Santo Antão, esse primeiro paradigmático aí, monge que vai para o deserto, né? Ele, como eu estava dizendo, ele é o pai dos anacoretas, e Pacômio, né? Pacômio, sempre uns nomes esquisitos, né? Mas vamos se acostumar com esses nomes, né? Pacômio é o pai dos cenobitas, né? Eles são sempre antes todos eles, né? Tem toda uma grande questão do nível de letramento desses jovens e todos desses que seguem Santo Antão e vão para o deserto, né? É muita gente mesmo. Por volta do final do século IV, 380, 400, quando Evagrio estava vivo, você tem aí mosteiros com 3.000, 5.000 pessoas já nos desertos do Egito, né? E tem também mosteiros só de mulheres. Tudo isso antes da institucionalização. Nesse momento, esse movimento monacal ele não está subordinado à igreja. Ele tem até um embate muito grande com os bispos da igreja, né? Você tem vários apoftegmas, né? Então, você tem uma literatura do primeiro movimento monacal. Essa literatura, os textos mais famosos dessa literatura são A Vida de Santo Antão, né, que é paradigmática, os apoftegmas, que um colega meu aqui da UF traduziu por sentenças, o termo é apoftegmas, apoftegmas, né, ou sentenças ou ditos e feitos dos padres do deserto.
que a gente tem duas versões desses apoftegmas, são divertidíssimos, eu vou colocar um para vocês daqui a pouco, para vocês verem o nível deles, mas a ideia dos apoftegmas são encontros dos discípulos que querem se tornar monges procurando um Abba. Abba é o pai, né? É a palavra para pai, já, digamos, um monge experiente. Então você tem os irmãos, que são monges iniciantes, e os Abbas, que são monges já experientes. Esses irmãos iniciantes vão procurar um Abba e pedem: Pai, me dê uma palavra de salvação, me dê uma palavra que me ajude, né? E como eu disse, os Abbas, eles são mestres em discernir os espíritos e eles reconhecem o tipo de demônio que está tentando a pessoa, né? Evagrio Pontico, ele é um origenista, né, profundamente influenciado pela obra de Orígenes, né? Orígenes é um neoplatônico muito importante, talvez seja, depois de Santo Agostinho, é o autor mais estudado da Antiguidade Tardia, né? A obra de Orígenes é imensa, né? E ele tem uma mística muito interessante, né? Enfim, e ele tem, o Evagrio é o intelectual que influencia de forma, né, não só prática, mas também teórica, esse movimento monacal. Evagrio vai influenciar muito Cassiano. Evagrio e Cassiano Cassiano já é do sul da França, né? Já escreve em língua latina, e Evagrio escreve em é, grego, né? É, Isso, mas o que eu estava. Então, os irmãos, então, noviços, vão e procuram, noviços, né? Mas os iniciantes procuram esses abas, e os abas sabem reconhecer os tipos de demônios que estão atacando os monges. Então, eles fazem uma catalogação de demônios. Né? Eu quero falar um pouco como. E essa catalogação de demônios tem muita relação com as paixões, né? O que eu estou chamando aqui de paixão são típicas emoções ou impulsos, né, passionais, né, dos estoicos, né? Então é essa a relação aqui que a gente pode fazer. Posso compartilhar, Bruno? Tá tudo bem? Tá indo rápido? Querem fazer alguma Não, coisa? maravilhoso. Estou relembrando aqui as leituras do Anselmo Green que eu lia quando eu tinha 18 anos. Desde lá, eu até hoje leio livros dele. Ele vai falar para a gente em outubro sobre a espiritualidade dos pais do deserto. Sério, você entrou em contato com ele? Estava falando com o João Carlos hoje, que também influenciou ele, que abriu as portas É, para o Evagrio, né? E essa, né, foi o Anselmo Brum, né, João? Que também te seduziu aí para. ele traz a questão da espiritualidade dos padres do deserto para comparando com a psicologia, né? Então, esses termos todos que são muito incomuns na linguagem coloquial, eu reconheço da leitura, né, do livro dele. Cenobitas, anacoretas, né? É, Discernimento dos espíritos, né? os Esse, apotegmas são muito curiosos, né? Se você lê, ele é, solta, tipo, um monge tá cansado, então ele deita na pedra, no livro, enfim. Aí você termina e fica, nossa, mas o quê, né? E ele vai aham. gritando, muito legal. Tá liberado para você. Tá liberado? Deixa eu passar Tá. aqui. Cadê? Deixa eu fechar isso aqui. Pena que eu não tô com os livros aqui, eu iria procurar Ah, eu alguma tinha. Peraí. bodega para trazer, assim. Tinha aberto aqui, deixa eu abrir direitinho aqui. Aqui, ó. Psicologia Neurológica. Ele dá muita relevância à assídia, né? Tipo, É, peraí, deixa eu abrir. Estava aberto, eu tive que reiniciar o computador. Vocês estão vendo aí? Tá na boa? Tá muito pequeno? não, tá bom, mas talvez você possa clicar no exibição, que aí vai Aqui, né? maior. É, aí, olha, perfeito.
essa ideia de ir para o... A pátria é um dos conceitos estoicos que Evagrio vai utilizar, né? A pátria quer dizer, não é apatia, né? O termo apatia em português vai dar, mas apatia tem muito, é um termo pejorativo, né? A pátria, muita gente traduz por impassibilidade, impassibilidade, né? É a primeira etapa, né? É o primeiro nível de progresso espiritual dos monges. Na verdade, essa é a maior vitória que a gente consegue ter frente aos demônios, porque eu vou explicar, tem dois demônios que nenhum monge consegue vencer completamente. É o demônio da prepotência e o demônio da vaidade. Porque os outros demônios, o demônio da gula, da luxúria, da avareza, e o demônio, eu vou falar de todos eles, são 8 demônios, né, que depois vai dar os 7 pecados capitais. Aqui a gente está falando dos avós dos 7 pecados capitais, né? É a primeira tipologização dos demônios, é a primeira demonologia, né, que a gente pode chamar, ou uma tipologização de demônios. É a descrição de 8 grandes tipos de demônios e de suas artimanhas, né? De como que esses demônios se apresentam e se camuflam, né? E se desenvolvem para conseguir atacar o ser humano, né? A pátria é, então, o objetivo, o objetivo é o objetivo máximo da filosofia estoica, né? Os estoicos querem encontrar esse não ser afetado pelo mundo de modo obsedante, né? Porque a gente tem que pensar pathos. O termo aqui é pathos, né? Apátia é a ausência de pathos. Pathos não é qualquer emoção. E a palavra paixão em português, ela tem vários sentidos, né? Tem o sentido da paixão de Cristo como um sofrimento, né? Tem um sentido até positivo, né? Como você fala, eu estou apaixonado, né? Paixão. Mas o sentido de pathos, uma boa tradução para pathos é afecção, né? Estar afetado, né, por alguma coisa. É o oposto de poien, né? Poien, né, é fazer, agir, né? Pasquem é sofrer, ser passivo, né? Pathos é uma emoção doentia, né? É uma emoção desvirtuada, é uma emoção não natural. É um estado doentio da alma, né? Assim como tem estados doentios do corpo, então, a tarefa do discernimento do espírito é a tarefa de um médico, né? É um correlato mesmo de um psicólogo, né? A ideia daquele que investiga a alma e reconhece na alma determinadas características e reconhece desvios, né? Estados doentios da alma, né? Então, o Evagrio Pontico já é do final da segunda metade do século IV, né? Ele vai ter já uma tradição relativamente grande, né? Como eu falei, Santo Antão é do século III, 200 e tal, né? Final do século III, né? Já vai ter aí uns 60, 70 anos de movimento monacal. Você ainda vai ter grande parte do século V, né? Até no final do século V é que chega São Bento. São Bento é que vai instituir as regras de São Bento, que você tem, então, a instituição do monasticismo. Antes, você tem um monasticismo muito mais solto, muito mais livre, com várias características meio independentes, né? Enfim. Deixa eu ler, então, aqui esse apophthegma, né? Esse aqui é da tradição, esse aqui é um apophthegma é, da coleção sistemática, né? Depois eu posso explicar que tem duas coleções, a coleção alfabética e a coleção sistemática. Então, vamos lá. Contava-se que 3 amantes do esforço, né, amigos entre si, se tornaram monges. O primeiro escolheu pacificar aqueles que brigam entre si, de acordo com o que está escrito: feliz o artesão da paz. O segundo escolheu visitar os doentes. E o terceiro foi viver esse é outro conceito importante, né? Na quietude, resirria, foi viver na quietude do deserto. Tudo bem? Então,
Um foi pacificar os que brigam, o segundo visitar os doentes, e o terceiro, procurar a solidão e a quietude. Então, o primeiro, mesmo tendo se esforçado para diminuir os combates humanos, não pôde curar a todos. Tomado de desgosto, ele foi procurar aquele que cuidava dos doentes, e o encontrou também ele deprimido, não tendo. Opa, desculpa, parei aqui, eu fui tirar o negócio. Não tendo cumprido plenamente o mandamento. Peraí, deixa eu. Não tendo cumprido plenamente o mandamento. Certo? Como é que continua aqui? De comum acordo, eles foram os dois ver o eremita e lhe explicaram suas dificuldades e lhe perguntaram se ele teve mais sucesso. Depois de um curto silêncio, ele colocou água em um pote e lhes disse: Olhe para a água. Ela estava agitada. Um pouco mais tarde, ele disse de novo: Olhe como agora a água está calma. E quando eles olharam a água, eles viram seu próprio rosto como em um espelho. Ele os disse: Então, de tal forma é aquele que está em meio aos homens. A perturbação o impede de ver suas próprias falhas, mas quando ele pratica a quietude, e sobretudo no deserto, então ele vê suas próprias falhas. Né? Esse capítulo 2 da tradição sistemática, né, dos apoftegmas, é sobre a quietude. São vários apoftegmas, esse é o apoftegma 28, né, do capítulo 2 dos apoftegma Patrum. Então, deu para ver o caráter da coisa aí, né? Essa primazia de um autoconhecimento frente às tarefas, é, é, às tarefas exteriores, né? Falando um pouquinho mais de Evagrio Póntico, né? Ele é dessa região, do Ponto, né? Ele foi discípulo direto de Gregório de Nazianzo, né? Então ele é um descendente do que a gente chama dos Capadócios, né? Do Basílio, do Gregório de Nícia, do Gregório de Nazianzo, e ele é um grande divulgador das ideias de Orígenes, né? Dizem até que Orígenes é condenado a partir do que o Evagrio apresenta, né? Bom, e ele é um grande teólogo dos padres do deserto, porque isso é um traço importante. Tem muitos apoftegmas que são contra uma leitura e uma erudição muito grande. Então é difícil e até um traço bastante controverso se os padres do deserto, eles estão indo para o deserto, eles são teólogos, eles têm até um dos apoftegmas que diz que é contra a avareza, né? Acho que é o capítulo 4, se não me engano, que é contra a avareza. Não, é o terceiro, não me lembro direito, mas que fala assim, o cara só tinha um livro na vida, ele só tinha a Bíblia, né? E ele dá a Bíblia para os pobres. Ele fala: Eu dei o livro que me ensinava a dar tudo para os pobres. Né? O próprio livro dizia para não se apegar. Então você tem uma certa. Mas Evagrio, ele é claramente um erudito, muito influenciado pela filosofia grega, muito influenciado pela filosofia de Platão e de Orígenes, né? Então, o ponto principal da filosofia de Evagrio é essa análise dos processos psicológicos. Isso está dentro do que a gente chama da parte prática do seu pensamento. Porque você tem também, que a gente chama do practicos, dos textos ascéticos, dos textos que são vinculados à luta contra esses 8 pensamentos. Pensamentos é uma das formas de chamar os demônios. Né? Então, os demônios têm acesso à nossa mente e eles lançam 8 tipos de pensamentos, tentando capturar a nossa alma para o lado deles. Né? Então, como eu estava dizendo, a parte prática, você tem a parte practicos e a parte gnósticos. A parte gnóstica fala de 2 tipos de conhecimento místico: o conhecimento da própria natureza, como uma revelação de Deus, e depois o conhecimento
da própria Trindade, do próprio Deus. Esse é o primeiro gnosticismo. Gnosticismo, eu não estou pensando no movimento gnóstico, né? Eu estou pensando no conhecimento, porque Wagner utiliza esse termo, né? Gnose, para falar desse conhecimento superior. Eu não vou trabalhar tanto da mística de Evagrio, eu vou trabalhar a ascese de Evagrio, né? A mística de Evagrio tem todo um relacionamento com a Trindade, tem todo um relacionamento com a contemplação da natureza como uma forma de se alcançar Deus. Eu não vou trabalhar tanto os aspectos contemplativos. Eu quero trabalhar mais, exatamente porque aqui o Bruno, né, está falando de psicologia, e talvez aqui possa ter alguma ponte interessante, né? Falar sobre essa descrição psíquica desses 8 ataques por pensamentos, né? É, Tá legal? Então vamos lá. Então, olha, só para falar um pouquinho dos estoicos, esse meu PowerPoint aqui é um PowerPoint que eu trabalho bastante os estoicos, e eu vou passar por eles mais rápido, né? Que eu quero ir mais para o Evagrio. Mas você vê um correlato muito grande, né? Entre esse. Porque não adianta você lutar contra os sintomas, para usar um linguajar que vocês gostam aqui, né? Não adianta você, porque primeiro você tem que saber da onde é que vem o sintoma, certo? Então, você tem que ver se aquilo ali é um sintoma ou não. Por isso que a primeira coisa que você tem que fazer é diagnosticar os seus atos, diagnosticar o tipo de demônio. Então, os demônios, eles têm todo um kairós apropriado, né? Kairós é o termo para tempo oportuno. Você tem uma cronologia dos demônios. Tem demônios que atacam de manhã, tem o famoso demônio do meio-dia, né? Você tem um demônio que ataca à meia-noite. E você tem também uma geografia demonológica. Tem demônios que atacam, né? O lugar, o locus clássicos do demônio é o deserto, né? Imitando Jesus, né? Que de alguma maneira já está imitando o povo que vai para o deserto. Jesus vai para o deserto, né? Encontrar os passa 40 dias no deserto, né, jejuando, depois Jesus sente fome e ele tem 3 tentações com o demônio, né? Então, todo o movimento demonológico está baseado nesses 3 tipos de tentações que Jesus tem ali, né? Agora, os estoicos, como é que os estoicos também analisam as suas emoções? Através de uma análise das representações que surgem na mente. Então, cada representação, a palavra para representação na psicologia, na epistemologia dos estoicos é fantasia. Fantasia é isso mesmo, né? É uma imagem, é uma representação que aparece, né, a partir do mundo exterior. Você contempla o mundo exterior apresenta na sua mente uma determinada imagem, né? Essa imagem também pode ser fruto de um raciocínio a partir de uma contemplação prévia, e quando essa imagem aparece na sua frente, né, dentro da psicologia estoica, você tem um julgamento dessa imagem. O que é o julgamento da fantasia? Né? É quando você diz se essa fantasia é boa ou ruim. Né? Isso é um julgamento, é um juízo de valor. E aí os estoicos vão dizer: as emoções são frutos de juízos de valor sobre fantasias. Certo? Então, por exemplo, está vindo um cachorro latindo na minha direção. Eu estou andando na rua e um cachorro está vindo latindo, babando na minha direção. Né? O que acontece então? Vem na minha mente uma representação do cachorro vindo na minha direção. E a partir disso, eu começo a tirar deduções. Eu falo, aquele cachorro parece que vai me morder, né? Isso já é uma conclusão. Eu não estou vendo isso. Eu estou derivando isso. Quando o cachorro me morder, isso vai me machucar, né? Eu vou sentir dor.
né? Aí, até agora eu não falei nem que o cachorro é mau, nem que o cachorro é bom, nem que... Mas aí eu falo o quê? A dor é um mal. Esse é um juízo de valor, né? E a partir desse juízo de valor, eu tenho um medo, né? O meu medo provém de um juízo de valor que diz que a dor que eu sinto a partir da mordida do cachorro, né, é um mal, né? E esse vai ser um juízo equivocado, né? Esse vai ser um juízo errado, né? Então, os estoicos reduzem, né? Eu acho que tem um slide aqui que apresenta isso um pouco melhor. Os estoicos, então, reduzem o problema das emoções a um problema epistemológico, é um problema de juízos de valor, né? De atribuição de juízos de bem e mal para as fantasias, né? Então, o que que toda a ética dos estoicos está baseada nessa expressão aqui, ó, creia ton fantasiam, a utilização das representações. Por quê? Porque você tem uma distinção fundamental, né? A partir dessas representações, existem determinadas coisas que estão sobre o meu encargo, e tem outras realidades que não estão sobre os meus encargos, não está sobre o meu encargo. Essa é a distinção fundamental dos estoicos que vai aparecer explicitamente em Evagrio também, né? Que os demônios me tentem ou não, isso não está sobre o meu encargo. Agora, eu permanecer ou eu dizer sim para uma tentação, isso está sobre o meu encargo. É aí o centro da minha liberdade. Os demônios vão me tentar a vida inteira e eu não posso fazer nada com isso. O que eu posso é suportar estoicamente, né? Aqui eu estou fazendo uma estoicamente a tentação e sempre dizer sim para a liberdade, né? E essa liberdade é aceitar o mundo como ele é. E isso é a apátia, é a ausência. Eles vão te tentar, mas você não vai cair em tentação, né? Então, o que está sobre meu encargo? O que está na minha responsabilidade? Dizer sim ou não para uma tentação. Que a tentação vai continuar vindo na minha mente, isso não está sob o meu encargo, né? Então, essa é a minha liberdade, é não cair em tentação. Parece uma liberdade bem pobrezinha, né? Mas é a minha liberdade, né? E a ideia é essa, é você fazer uma terapia das emoções. Você tem que fazer o quê? Toda fantasia que aparece na sua mente, você tem que passar essa fantasia em teste. Você tem que. E um dos pontos principais, tanto para os padres do deserto quanto para os estoicos, é não reagir imediatamente quando aparece uma fantasia na sua mente, né? Então, aparece uma fantasia e imediatamente você está acostumado a dar um juízo de valor para aquilo. O cachorro vai morder, o cachorro, né? A dor da mordida é um mal, eu vou matar esse cachorro, eu vou matar o dono do cachorro que deixou esse cachorro sem coleira, né? E eu já fico com raiva, eu fico com medo do cachorro, com raiva do dono do cachorro, né? Todas essas são emoções equivocadas. E o que você tem que fazer? Você tem que trazer os julgamentos que estão na base das minhas emoções, trazer eles e passar eles em revista, né? Fazer um teste, né, daquilo que acontece comigo. Eu não quero ficar tanto em epiteto, vamos pro, eu falei um pouco dos estoicos, né? Posso depois deixar até o meu artigo que aprofunda mais nessa parte epistemológica dos estoicos. Os estoicos são filósofos Que mesmo, legal botar aqui para gente. eu boto, eu tenho ele aqui. Deixa eu fazer aqui no final para eu Claro, não perder verdade. o impulso, né? É, Essa frase aí do Evagrio é bem interessante sobre a oração, né? Que é essa ideia de uma prática e de uma teoria, né?
a prática da oração é a prática fundamental da luta contra os demônios. É através da oração que você consegue distinguir, né, que tipo de demônio tá te tentando, né? Porque, como eu disse, os demônios se disfarçam, né? Os demônios se disfarçam de outros demônios. Tem demônios que ajudam uns aos outros, né? E tem demônios que são inimigos também. O monge também tem que se usufruir dessa briga entre os demônios, né? Mas essa ideia de que ser teólogo e ser uma pessoa de oração não são duas coisas distintas, né? Pelo contrário, né? Só quem ora é teólogo e só quem é teólogo é que ora de verdade. Então você tem essa junção de um certo conhecimento teórico e da prática, né? De uma espiritualidade prática, né? É, bom, é, isso aqui, só falar um pouco disso aqui, como eu disse, eu não queria entrar tanto no, no nível, é, não quero passar tanto do meu tempo, né? Acho que eu fico tudo bem ficar mais uns 20 minutos? Com certeza, fica à vontade. Tá bom. Que agora que eu vi já são quase 5 horas, né? Mas vamos lá. É, a ideia aqui, né, é você tem toda uma leitura do Gênesis a partir ali, porque você tem duas versões, né, da criação do universo lá no Gênesis, né? O Gênesis 1 cria o universo em 7 dias, depois você tem o Gênesis 2, 4, que cria Adão e Eva primeiro, né? São duas versões distintas, né? Orígenes já sabia disso. E aí você faz tem uma interpretação ali de níveis de queda a partir do paraíso, né? Você tem 3 níveis de queda: a queda dos anjos, a queda dos homens e a queda dos demônios, criando então uma psicologia tripartida. Essa psicologia tripartida é uma psicologia. Ah, obrigado, já achou aqui, né? Obrigado, Bruno. É isso aí. Essa psicologia tripartida é uma psicologia tipicamente platônica, né? Platão divide a alma em 3 partes na República, isso é muito famoso. Tem também no Fedro, mas é um pouco diferente porque Platão coloca o desejo. Então são 3 partes. A parte irascível é a parte que pode ficar irada, né? A parte desejante, a parte que pode, que tem desejo, muito vinculada, a parte desejante vai estar vinculada à luxúria e à gula, a parte irascível vai estar vinculada à ira propriamente e à avareza, depois à tristeza e à assídia, né? Eu vou fazer um quadrinho, tem um quadrinho logo abaixo aqui da distinção dos 8 demônios com as 3 partes da alma, né? E aí você tem a parte superior, que é esse nous aí, o espírito, em que você tem é, tá vinculado à prepotência e à vaidade, né? O intelecto está intimamente vinculado à prepotência e à vaidade, né? E aqui você tem uma divisão dessas 3 partes da alma. Os demônios, eles estão mais vinculados à parte irascível, os homens estão mais vinculados à parte desejante e os anjos estão mais vinculados ao intelecto. A palavra nous aí quer dizer intelecto, né? Só que, claro, tem homens que são próximos dos anjos, né? Tem homens que são mais próximos dos demônios, né? E assim por diante, né? Continuando aqui. Isso aqui, né? A gente tá trabalhando só a prática. Dentro da prática é que está propriamente a luta pelos demônios, né? A gnostique tem esses 2 níveis de contemplação. A contemplação da física, que eles chamam de physique, através da contemplação da natureza, a gente alcança, né, a contemplação de Deus, que é formado por 3 pessoas, né, da Trindade. Então você tem a gnose física e a gnose teológica, né? A gente não vai entrar tanto nisso, mas ela está muito vinculada com a vitória da prática, com a vitória sobre os demônios, né? Então vamos lá. Isso aí, ó. Então, você tem um, um
você tem um movimento, né, o que que é a anacorese? É você se separar da vida conturbada do mundo, né? É um separar-se do mundo, né? Entrar, começar a alcançar o quê? O autodomínio, né? Para que você alcance a tranquilidade da alma, a apátia. A partir da apátia, então, você alcança o amor espiritual, e a partir do amor espiritual você alcança a gnose física e a gnose teológica. Tá? Então, você tem todo esse caminho aqui de novo, como eu estava dizendo, a gente vai falar mais dessa bios practicos, dessa teoria prática, que é a teoria de lidar com os demônios, né, da artimanha dos demônios, né? Vamos logo falar. Aí, ó, esse aí é o quadrinho importante para a gente ter em mente, né? Então, é, então, primeiro, o que que é epitimia? É a parte desejante da alma. Nessa parte desejante, que está vinculada ao baixo ventre, né, você tem uma psicofisiologia também, uma divisão da alma em partes do corpo também. Então, no quadril e no intestino, fica a parte da alma que deseja. Deseja o quê? A gula e a luxúria. A avareza quer dizer, desculpa, deseja comer, né? E relacionamento e os prazeres sexuais e os demônios da gula e da luxúria estão vinculados aí com essa parte da alma. Eles atacam essa parte do corpo e essa parte da alma. A avareza, ela é um outro tipo de demônio que tem a ver com as posses materiais, né? Então ele está vinculado você tem essa trinca aí, né? Gula, luxúria e avareza, né? É, a luxúria, ela é intimamente vinculada com a gula. A luxúria é filha da gula. Luxúria é filha da gula, né? Isso é uma tese do Evagrio. A gula e a luxúria funcionam junto. A ideia é o seguinte, quando você se entrega para a gula, a luxúria vem logo atrás. A ideia é essa, que, o, um desejo porque qual é o princípio do demônio? De que o prazer que a gente sente com o mundo é mais importante do que o prazer por Deus. Esse é o princípio, essa é a diferença entre o impulso do demônio e o impulso por Deus. Porque a ideia é que o impulso do demônio vai ser eminentemente contra a morte. Ele quer se apegar ao mundo, ele se apega ao mundo do jeito que o mundo é. E o ponto é que aquele que ama Deus no mundo, ele ama o mundo, mas vai além do mundo. Ele ama o mundo por causa de Deus, e nesse sentido aceita a morte, aceita a transição e aceita que nada é seu portanto, sente uma alegria, porque existe uma alegria divina. A alegria divina é a inimiga da tristeza. A tristeza é aquilo que abate o monge, que não permite ele ter alegria nenhuma. A tristeza é um dos demônios que eu mais me aprofundei. Eu tenho um artigo quase pronto sobre a tristeza, mas ele não fica pronto nunca. Eu fico triste, eu não consigo produzir o artigo. Eu não sei, eu nunca consigo produzir esse artigo. Mas uma das imagens da tristeza, falando um pouco dos demônios assim, é, né, como uma apresentação, é a imagem das correntes. A tristeza é um demônio que não toma a iniciativa. Ela fica parada, e quando os outros demônios vêm, especialmente, a tristeza trabalha muito com a raiva. Assim, a raiva e tristeza são dois binômios de demônios que trabalham juntos. Assim como gula e luxúria são dois binômios de demônios que trabalham juntos. Né? Aonde tem gula, tem luxúria, e aonde tem raiva, tem tristeza, e vice-versa. Mas, assim, a raiva parece que vem primeiro, assim como a gula vem primeiro. Então, assim, a raiva é um demônio muito rápido, e ele toma a iniciativa, e ele fica seduzindo o monge para culpar outro monge por alguma coisa, algum deslize do outro monge. O demônio da raiva fica dizendo que o irmão fez alguma coisa errada e que tem que ser denunciado esse irmão. Né? O tempo todo. E aí, quando você vai ficando com raiva e se entrega para o demônio da raiva, e quando você vai e tenta se vingar, né? A raiva é quando você acha que você foi lesionado por um irmão, é o julgamento,
né? Você pode pensar que todos eles é um julgamento, né? É um julgamento que é necessário se vingar de um lesionamento que um irmão fez sobre você, né? E quando você vai e se vinga, né? E você é tomado pelo demônio da ira, né? O que deixa para você é uma terra arrasada. Você fica meio lesado e o demônio da tristeza, então, fecha as suas correntes, né? Então, é isso, fecha as correntes e a assídia é meio que um coroamento da força da raiva e da tristeza. Né? Assídia, quem é a assídia? Assídia, você pode tentar traduzir a assídia por preguiça, por tédio, né? É o demônio do meio-dia que bate depois do almoço, né? É aquela sensação de torpor, de que nada vale a pena, que tudo é muito cansativo, que dá uma vontade de dormir, ou dá uma vontade de qualquer distração. A assídia tem muito a ver com uma vontade de distração, né? É o demônio do meio-dia, né? E ele é um coroamento do trabalho, né, que a raiva e a tristeza fizeram juntos, né? Então, a avareza tem muito a ver com a gula e a luxúria, né? Então, assim como a assídia é meio que um coroamento da raiva e da tristeza, a avareza é meio um coroamento da gula e da luxúria, né? Você quer ter os objetos materiais para poder usufruir da gula e da luxúria, né? Alguém falou alguma coisa? O Vitor está falando aqui do juízo temerário da raiva, né? Da ideia de não. É engraçado. Esse aqui é outro ponto que volta e meia me perguntam. O medo não é um demônio. Pelo contrário, o medo vai ser visto como uma virtude, como um elemento positivo. Ter medo, especialmente medo de Deus, né? Medo de Deus é um elemento positivo. Isso não está explicitamente descrito, né? Assim, mas volta e meia o medo de Deus é o que te faz se afastar, né, de vários desses demônios, né? É uma virtude. Mas, enfim, o demônio da vaidade é um demônio bem, bem especial. A imagem do demônio da vaidade, eu tenho uns PowerPoints aqui sobre ela, é a imagem de uma trepadeira, de uma planta que trepa em si. Porque quando você vence do demônio da gula, vence do demônio da luxúria, você fica vaidoso, o demônio da vaidade entra, né? Porque você venceu dos outros demônios. A vaidade é inimiga direta do demônio da luxúria, né? Então, muitos monges, que assim, quando você vence desses 6 primeiros demônios aqui, gula, luxúria, avareza, são os primeiríssimos, depois tem raiva, tristeza e assídia, existe sim a vitória desses 6 demônios. É quando você alcança a pátria. Mas da vaidade, do orgulho, você nunca vence. É por isso que muitas vezes um monge muito evoluído, um aba, ele se entrega para a luxúria para se ver livre do demônio da vaidade. Quando a luxúria está presente, a vaidade foge. Então, quando ele está muito impregnado. Tem um apoftegma que é ótimo para isso. 2 monges se encontram assim no deserto, e eles, bem velhinhos, né? E eles se encontram e falam: Ah, eu sou o monge tal, como é que você está? Prazer em te ver, eu sou o monge tal. Da onde você vem, para onde você vai? Ele fala: Não, eu estou há 20 anos no deserto. Eu só como um pão duro todo dia há 20 anos. Eu estou solitário há 20 anos no deserto. E você, de onde vem? Ah, eu tô. Todo ano eu saio do deserto e vou para os meios dos homens para não ficar muito orgulhoso que eu estou há muito tempo sozinho no deserto, né? Então, e o outro percebe a vaidade que ele tinha por estar há 20 anos no deserto, né? Então, tem isso também. Há uma ascese típica do demônio. O demônio também pratica uma ascese, né? E o demônio da vaidade é o demônio que vai se instalando no monge a partir da vitória dos demônios, a vitória sobre os outros demônios, né? Bom, é engraçado que esse último demônio, o demônio do orgulho, é, na verdade, o primeiro de todos os demônios. É imaginar
que o ser humano, né, o próprio monge, imaginar que ele é bom por causa dele mesmo, e não por causa da origem dele, que é Deus, né? Então, o orgulho ou prepotência é achar que o que há de vitorioso nele, o que há de belo nele, o que há de potente nele, é dele, e não de alguma coisa que é maior do que ele, que deu para ele o que ele é de bom. E o que, que é? A vaidade e o orgulho funcionam muito juntos, né? São muito. Tanto é que os sete pecados capitais. O que, que acontece aqui nos sete pecados capitais? Você. A sídia vira preguiça, né? Some a tristeza, e você tem a inveja que entra, e orgulho e vaidade junta, né? Entra a inveja, some a tristeza, a assídia vira preguiça, e vaidade e orgulho se juntam, né? É, Enfim, daria para a gente falar um pouco de cada um deles, né? É É, difícil ter um minuto de paz, não é? Oi? No deserto é difícil ter um pouco de paz. Exato. A ideia é essa, que você vai para o deserto para as lutas ficarem explícitas. Porque quando você está no mundo, você é tão assoberbado por todas as coisas do mundo que você nem percebe quais são as lutas que valem a pena serem enfrentadas. O silêncio do deserto deixa mais claro que tipo de demônio está te atacando, né? E para você poder diagnosticar o tipo de demônio, para você poder saber o remédio, porque cada um desses tipos de demônios tem um remédio apropriado para ele, né? Gula, por exemplo, gula é meio na moral, assim, é força física, é força, fecha a boca, né? É encrateia, é autocontrole, né? Luxúria tem a ver de você se afastar daquilo que você sente. Você não pode estar perto, se você, né, não pode estar perto de uma mulher ou de um homem, né, dependendo da sua natureza. Avareza é caridade, né? Então, cada um, eu tenho uma tradução de um texto do Evagrio, né? Se você puder procurar aí também, se chama Os Oito Pensamentos Opostos, alguma coisa assim, Os Oito Pensamentos de Evagrio, saiu na revista Clássica, que é a descrição do vício e da virtude correspondente que você tem que ter para poder eliminar aquele vício, né? É, Mas a ideia de ir para o deserto não é para encontrar paz, não. A ideia de ir para o deserto é para ir para briga, é para encontrar os demônios, né? Mas a ideia também é que você só pode encontrar a paz depois da luta, né? Não dá para encontrar a paz antes, né? Isso é um adágio forte, né? Procure a calmaria depois da tempestade e nunca antes da tempestade, né? É, então, você tem aqui. Essa aqui é uma frase que é quase uma citação de Epiteto, né, lá do Evagrio. Oito são os pensamentos passionais mais genéricos, que abarcam todo o pensamento racional. Que eles nos perturbem a alma ou não perturbem, isso não depende de nós. Essa expressão aqui, isso não depende de nós, é de Epiteto, é dos estoicos, né? Que eles persistam ou não persistam, que movam as emoções ou não movam, isso sim depende de nós, né? Então, essa distinção, aquilo que depende de nós, aquilo que não depende de nós, é uma distinção tipicamente estoica que o movimento monacal tá absorvendo, né? É, Esse aí é o nome. Então, é isso. Então, todos os pensamentos começam com uma imagem, né? Os demônios incitam essas imagens, mas deixar essa imagem permanecer pensando nessas imagens, é um ato do sujeito. Então, o que que é a oração? A oração, claro, existem vários tipos de oração, né? Tem a oração que você fala com Deus, tem a oração que você pede por uma outra pessoa, né? Mas tem uma oração que é você prestar atenção nas imagens que surgem na sua mente.
né? Muito parecido com uma meditação budista oriental, né? E tem muitos trabalhos sobre Evagrio e o budismo, né? E a ideia é, porque no tratado sobre a oração, né, do Evagrio, né, você tem essa ideia de uma oração sem imagens, né? E tem alguns autores que falam que, nesse sentido, o Evagrio não é propriamente cristão, né? Porque uma oração sem imagens, vai dizer Evagrio, é o melhor das orações. E aqui você estaria chegando diretamente a Deus, não estaria passando pelo Filho, né? É, a oração sem imagem seria a ausência total de representação, e aí teria a presença do próprio Deus, né? Mas o que que os demônios fazem? Os demônios, eles elaboram razões, né, para tentar seduzir, né, a nossa mente para dar um assentimento para a imagem, né? É, então as emoções elas acabam seduzir, as emoções elas são uma forma de incentivar ao monge a acreditar naquela imagem. Então, por exemplo, né, sinônimo de conteúdo. Isso, exatamente, Gustavo, boa. A ideia a ideia de oração sem imagem, né, é muito próximo da contemplação primeira, da contemplação que vai além da contemplação da natureza e contempla o próprio mistério máximo, né, que é o mistério da própria divindade, que é trinitária, mas é a divindade que não é nenhuma representação. Nesse sentido, é um apofatismo, né? É uma negação de todas as imagens, né? Negação de todos os conceitos, né? É, Então, como é que a gente alcança, né, isso aqui? Você tem que sair do mundo, alcançar, né, a tranquilidade a partir do ócio, que é essa vida contemplativa. Você tem que perceber a sua própria alma. O ponto principal como para os estoicos, a atenção. E eu cunhei uma brincadeira assim, mas que eu gosto muito, é a ideia de você prestar atenção na atenção que você presta, né? Prestar atenção na atenção que você presta. No que você presta atenção, né? Para onde que vai a sua atenção, né? É aí que está o demônio te chamando para alguma coisa. É aí que está a sua preocupação, né? A sua preocupação é aonde? Por que você não presta atenção em Deus e você presta atenção nas outras coisas? Por isso que a base da oração é você prestar atenção na atenção que você está prestando, né? Para tentar alcançar uma oração sem imagens, né? Então, esse aí é outro texto do Evagrio. Esquemata pode ser traduzido por reflexões, né? Então, um pensamento demoníaco é uma representação mental de um objeto sensível que move a parte irascível apetitiva de modo contrário à natureza. Então, assim, você está lá orando, tentando encontrar Deus. Aí vem na sua mente, né, um prato de quindim, né? Um prato de quindim. Aí você fala, cara, quindim é muito melhor do que Deus. Eu queria comer um quindim agora. Tudo que eu quero é um quindim. Eu não preciso de Deus, eu não preciso estar aqui no mundo. Eu quero um quindim, né? Então, olha só, o quindim, ele não é mal em si. O quindim é um quindim, né? Ele é neutro, né? O que que faz o quindim ser mal? É você acreditar que o quindim é mais importante do que Deus, né? Aí você pode imaginar uma barra de ouro, né? Uma vestimenta dourada, né? Isso não é mal. O ouro, né? Ou o quindim é um objeto artificial que é criado pelo ser humano. Você pensa, sei lá, uma comida gostosa, né? Isso não é mal. O mundo não é mal. Esse é um ponto muito importante, né? Nesse sentido, o cristianismo não é um gnosticismo, né? O mundo não é mal, o mundo é bom, né? O que que é mal? É você acreditar que o mundo é melhor do que Deus. Isso é o mal. Portanto, o mal está no ser humano. O mal é o juízo de valor, né? Porque esse é que é o ponto que toda hora o monge tem que se lembrar. O que eu realmente preciso para ser feliz é de Deus e não de quindim, e não de um ouro, não de uma roupa, né? Então, exatamente, como que apareceu aquele quindim, né? Como que apareceu aquele ouro, né?
Em que momento, o que que você estava pensando quando aquela imagem apareceu? Esse é um modo de tentar diagnosticar da onde é que vem, porque os demônios descobrem a sua parte mais frágil e eles atacam ali, né? Então é aquele tipo de tarefa que você tem que fazer, né? Então, só retomando, né, diagnosticar o demônio é diagnosticar que tipo de autocontrole, a palavra encrateia quer dizer autocontrole, né, você está precisando. E qual é o julgamento equivocado que você tem por detrás que você tem que colocar ali. Né? Então, a tentação para o monge é um pensamento que surge pela parte passional da alma e obscurece o nous. O nous é a parte da alma que contempla Deus. Né? Então, quando você fica ensiqueirado pensando no quindim, você não consegue contemplar Deus. Né? Essa é a ideia. Né? Então, ele obscurece a parte. Né? Então, o pecado para o monge é um consentimento do pensamento de um prazer proibido. Né? O prazer do quindim não é o problema. O problema é você falar, é isso que eu preciso para ser feliz. Né? Se você se entregar para um prazer, mas sem acreditar que aquele prazer é a coisa mais importante para você, isso não teria problema. O problema é que, junto com o usufruir do prazer. Então, veja bem: o prazer não é um mal, isso é muito importante. A vida do espírito é uma vida prazerosa. Tanto é que o demônio da tristeza é aquele demônio que impede qualquer prazer. Porque existe uma tristeza boa, né? Tem uma tristeza ruim e uma tristeza boa. Né? Isso é um. É... só falar um pouquinho aqui da vaidade, né? Só pensando já em começar a terminar aqui. Ó, então, em Evagrio, há um estudo da gênese de cada demônio, de cada pensamento, né? A palavra para vaidade em grego é kenodoxia. Doxia é fama e kenos é vazio, né? Então, a fama vazia, né? Tanto é que é vaidade, né? Vaidade, né? Vaidade tem a ver com ser vão, né? Uma coisa vazia, né? Então, o modo como cada pensamento nasce fornece pistas do tipo de pensamento que ele é. Assim, a vaidade, por exemplo, é dependente da virtude para se instalar. As comparações em Evagrio são muito ricas. A vaidade é como uma planta trepadeira, ela se enrosca e se apoia em outro, né, para crescer. A vaidade espera o momento oportuno para se instalar. Quando realizamos algum feito valoroso, ela sorrateiramente se esgueira, solicitando, né, espectadores. O perigo sempre. Eu não consigo ler. Aqui, ó. O perigo sempre presente na realização de virtudes é o enroscar-se da vaidade. Né? Todo um linguajar do comércio é utilizado para descrever a vaidade. Paga-se ao vaidoso um tipo de benefício que não provém do próprio esforço, mas um acessório ao esforço, a presença do espectador. Até mesmo nos tornamos mais fortes, conseguimos suportar as asceses e jejuns mais fortes, né? Conseguimos jejuns, vigílias, mas não por causa da própria ascese, mas com vistas à plateia. Né? Transformamos nosso trabalho em espetáculo e por isso fazemos mais esforços. Nosso prêmio é a fama e não o fruto do próprio trabalho. Assim, a imagem do vaidoso é alguém que não recebe pelo seu trabalho, mas recebe por um trabalho que não é que ele não fez, recebe uma outra coisa. Não se colhe o que se planta, mas a trepadeira esmaga e destrói a planta que foi plantada, a planta original. As imagens do monge triunfando sobre os demônios lhe são mais caras do que o que se realizou por ter vencido um vício, né? É, é isso, gente. Eu não sei, eu quis falar de algumas. Essas são as 8, né? São os 8 demônios. Eu queria abrir mais para um bate-papo, ver quais são as perguntas de vocês, né? Falei um pouquinho, né, da raiva e da tristeza, falei um pouquinho mais da vaidade, né? Não sei, a gente pode falar mais aí de como que esses demônios aparecem, né? Não sei, mas vocês estão aí ainda, cadê? Era mais ou menos isso aí que eu tinha
pensado. Ah, agora que eu tô. Leandro, não é você que fez um mestrado sobre os monges do deserto? Agora que eu vi você aqui. Que legal que você está por aí. Bacana. Nossa, E aí? Marcos, eu já tenho um esboço de um artigo para a gente escrever junto, Pô, vamos nessa, tamo junto, vamos. porque realmente os apotegmas dos monges, o modo de vida deles, no caso particular aqui do Evagrio, você ia falando e pensei três articulações bem claras com a psicanálise, né? Uma, as paixões de alma e as pulsões, né? Esse irracível que surge, que toma conta, vamos dizer assim, né, do acontecer psíquico. Eu amo essa tradução do que Freud usa, muito melhor do que Qual, mecanismos psicológicos. qual a tradução? Qual? O acontecer psíquico, Aham, maravilhoso. É bem mais assim no espírito freudiano mesmo, né? aham. Do que mecanismo, né? Nossa, é uma tradução feita da tradução inglesa, né, que tende a tornar tudo muito concreto, né, Aham, biológico ou até assim, enfim, o segundo os monges é a travessia da fantasia, né? aham, Porque de fato tem inclusive o termo grego fantasia, né, aham, presente. E terceiro, o deserto e o divã, né? Seria o divã um novo deserto, né? Um deserto no meio da cidade que de algum modo dentro de um estilo de vida, modo de produção capitalista encontra ainda uma maneira de que o sujeito se retire como se tivesse, né? E analise suas paixões, suas emoções, uma enfim, anacorese, né? Um sair do. Porque anacorese, eu nem falei muito. Anacorese é sair do mundo. Como o divã, como um lugar que você sai do mundo para poder olhar para o mundo, né? Não é um sair do mundo para fugir do mundo, pelo contrário, é um sair do mundo para enfrentar o mundo de modo explícito, porque quando a gente está em meio ao mundo, você está afogado no mundo. Então você precisa de um silêncio e de um sair do mundo para poder entender o que que é o mundo. Muito legal essa exatamente, ideia de um muito legal. deserto e o No divã. meio da cidade, né? Uma salinha assim num prédio. E eu estava lembrando do documentário do Lacan, né? Que é bem legal. E aí, acho que é lá que eles comentam assim: no consultório, os pacientes se deitam, mas não para descansar, ao contrário, para trabalhar, né? E o Freud chega a fazer, no, acho que não me lembro se é na interpretação dos sonhos, ele faz toda uma teorização sobre o porquê do deitar-se no divã, né, a partir desse acontecer psíquico. E uma das coisas, ele diz assim, que a nossa tendência, assim, a gente age no dia a dia, o impulso vem e ele energiza, vamos dizer, as vias motoras, né? Então você está constantemente fazendo coisas, eu tenho que pegar não sei o quê, tem que levar a criança, tem que fazer isso, fazer aquilo. E o divã, ele interrompe as vias motoras, ele impede isso que acontece, a libido escoa para as vias motoras, mas ela retorna, fazendo uma regressão e reinvestindo os traços minêmicos, né? Então, interessantíssimo pensar o que os monges fazem, de algum modo também eles impedem a ação pelas vias motoras e o seu investimento libidinal fica no mundo das representações, que você também tocou, né? Que é muito importante na psicanálise, as Vorstellungen, que depois o Lacan vai traduzir como como é que é? Somos significantes, né? Como essa malha de palavras significante é mais a dimensão sonora da palavra, né? Esse mapeamento da subjetividade em um colcha de que são os restos do que se ouviu, né? Vamos dizer.
E o Alain de Gevaio, né, que foi discípulo do Lacan, ele disse que como é mesmo? Um livro lindo, Invocações, que o subtítulo é Dionísio, Moisés, São Paulo e Freud. Esses quatro. E aí ele fala que a criança ela não repete o que os pais falam, ela cria algo novo. Quando sai a voz dela, já é algo novo. Ela tem que inventar uma voz, né? E ela não só é um eco, tem um trabalho de sublimação, de criação desde aí. Então, não sei, estou aqui, né, associando livremente, mas me parece tão interessante essa ideia do monge como alguém que está atravessando esse deserto da fantasia, Aham, reconstruindo a maneira como escoam os investimentos pulsionais, né? E, aham, enfim, aham. coisas que eu fico pensando. O trabalho sobre si, né? A SESI, né? Trabalho sobre si. Muito Exato. bacana. Vamos falar sobre isso, sim, muito legal. Então, pessoal, aí, quem quiser, pode abrir o microfone. Se preferir que eu pause a gravação também, é só sinalizar no, no chat. É, fizemos aqui uma discussão bem bacana, uma partilha, com as pessoas presentes. Se você estiver assistindo no YouTube, pode comentar, pode escrever para mim, para o Marcos, pode participar do grupo de estudos, seja do Psicanálise de Experiência Religiosa, seja das tragédias. Queria te pedir para divulgar, Marcos, qual que você está lendo agora, como é que está É indo o verdade, a gente está com um grupo de estudos sobre tragédias, né? A gente está terminando de ler a Antígona e a gente está na dúvida para onde a gente vai, se a gente vai para Medeia ou para Sete contra Tebas. Mas já estamos com um pessoalzinho bacana, assim. Agora, em setembro, devemos começar uma nova tragédia. Todo começo do mês, a gente aceita pessoas novas, né, que estão interessadas, mas a ideia é um grupo bem bacana. Maria Clara Biga está assistindo agora, Bruno. Muito legal ter Ela me ela, contou que cara. estava amando estudar Cara. antigo com Cara, e você. Antígona é impressionante, né? Que mulher é aquela, né, cara? Antígona, Nossa Senhora, é uma mulher com uma Sempre acho que ela personalidade. deveria ser a capa do Seminário 7 do Lacan. Ah, Da é. Fala dessa, né? ser antigo, né? Não tem porquê aquela capa. É. As tragédias, cara, é sempre assim, eu sempre fico meio com medo quando eu vou ler, assim, que me perturba e ao mesmo tempo me estimula, assim, é impressionante. E Medea, então, enfim, aquelas coisas. A gente já leu Édipo, lemos Bacantes e estamos terminando a Antígona. E mês que vem eu vou divulgar também, você divulga, né? O Bruno Pô, me manda para eu ajuda aí, mandar. né? Manda, É, manda, manda pro Vo- pessoal. Você divulga onde? Eu divulgo pelo WhatsApp, assim, nos grupos. O Bruno também ajuda a divulgar. Agora, a próxima, a gente deve começar ou Medea ou Sete contra Tebas, né? É isso, lendo as tragédias e discutindo. A gente fica um mês em cada tragédia, mais ou Você menos. vai divulgar lá no grupo da PUC? Posso divulgar lá, posso divulgar também. Sete contra Tebas é Ésquilo, não. Quem é o. Isso, é Ésquilo, exatamente, Olha só. exatamente. E o dia qual é, Marco? É quinta-feira de noite, de 7 às 9. Todas as quintas-feiras, de 7 às 9. Muito bom. Eu fiz o Ilíada e Odisseia, foi muito bom. Esse você tá lendo o texto, né, todo. Esse a gente lê o texto todo e comenta, né? Como a tragédia é um texto pequenininho, né? Dá para ler uma tragédia em 1h15, assim, se você pegar do começo ao fim. A gente fica lendo em 4 sessões de 2 horas, né? Lê, comenta, apresenta estruturas, compara com outros textos, né? Traz comentários, né? Tá muito Muito legal. recomendado. Te agradeço muito, Marcos. Foi muito, muito bom, muito Obrigado a bom. você, Bruno, pelo trabalho. Muito bom poder ter espaço para falar desses nossos monges malucos queridos aí. Não, né? A gente estudando as pessoas do século IV, né? E tão atual, é incrível, né? Nossa, É. muito incrível. É interessante que eu fiquei pensando, só são esses 7, não tem mais, não. Aí fiquei pensando em calúnia,
depois você começa a pensar em desdobrando, cai sempre nesses mesmos, né? A pessoa faz mal por inveja ou por uma luxúria, né? Então, medo, aí você vê, não, mas tem sempre. Aí quando você vai ver, você pensa, cai sempre nesse mesmo set, né? Gente, É. quanta sapiência, e você não consegue achar mais nenhum, né? Então, Evagro tem uma hora que bota 9, ele fala de 8, e, né, e você pode imaginar que é um pouco flexível assim essa divisão, né? Evagro fala de 8, a maioria das vezes ele fala de 8, mas tem uma hora que ele fala de 9, ele introduz a inveja também, né? Mas Uhum. e talvez seja um pouco flexível em algumas passagens, né? E a gente pode pensar da história disso, né? Vai ser Gregório o Grande que vai virar 7 pecados capitais, né? Uhum. Ah, sim, sim. Uhum. Gregório Magno, não é mesmo? Isso, Ah, exatamente. Uhum. claro, tô lembrando. Poxa, muito legal. Agora, Bom, eu posso fazer uma pergunta, não sei se é meio fora de hora, mas isso, não, quando ele fala em demônios, eles querem dizer assim, como se fossem obsessores? Cai nessa ideia? Aí eu não Olha, sei se estou podia caindo mais para religião, né? olha, eu acho que a gente tem que respeitar o texto e o espírito da época, entendeu? Quê? Eu não estou escutando. Dá para Ih, ouvir? sumiu o vídeo. Dá para ouvir o que eu estou falando? Oi, ela, tá ouvindo? eu te Tá ouvi, mas ouvindo? ela. Tá cortando um pouquinho. Peraí. É porque eu não sei se a minha bateria vai cair. Peraí. É por causa do Oi. seguinte, na época se acreditava em seres, tipo, não tem rato, não tem cachorro, não tem pássaro, tem demônios. Demônios são seres, são bichos, são coisas que existem no mundo, né? Você não pode, demônio é um jeito de falar, de um impulso da psique. Não, isso é anacrônico, né? Talvez para a gente seja difícil imaginar em seres que existam que atacam seres humanos, mas para eles era muito normal, era cotidiano, né? Então, eu estou falando de demônio mesmo, de um bicho, de uma coisa, de um ser que existe lá do lado de fora, que ele ataca a gente, estimula na gente uma determinada emoção. Ele está dando o nome para esses demônios com o nome de emoções, né? E pensamentos. Então, você tem. Por isso que eu acho legal essa expressão, uma psicologia demonológica. Você tem uma sobreposição de atividades de seres externos sobre a nossa psique, né? Isso não quer dizer que a gente não resguarde uma autonomia do sujeito. O sujeito é sempre livre, né? Mas as tentações são intrassubjetivas, né? Talvez você possa fazer um correlato com memória, né? Em Freud, né? Memória. Eu tenho um monte de material sobre demônios em Freud. Freud fala beça de demônio também, né? Então, poderia. Isso aí é um negócio que eu gostaria de estudar, assim, os demônios em Freud, como que o demônio, como que o Freud pensa o demônio, né? Mas não é uma característica psicológica. Demônio é um bicho que existe lá fora, não é uma coisa lá fora, um ser. A interpretação dos sonhos já começa com essa frase, né, latina, se não posso mexer na superfície, moverei os infernos, né? Que é o enfim, o sonho, né, do esquema, dos desejos que emerge. Ele também fala do demônio na transferência, quando ele fala do paciente com o médico, né? Assim, se você não vou invocar os demônios sem ao menos lhe fazer uma pergunta, né, É, sobre trazer a pulsão à tona e não. E tem um texto totalmente dedicado ao demônio, que é a neurose demoníaca do século XVII, onde ele analisa o Christoph Heitzmann, um pintor que teria feito um pacto com o demônio, e para o Freud, o demônio seria a parte agressiva do complexo paterno recalcado, né? Então, o pai teria uma figura boa, projetada na imagem de Deus, e a parte é, positiva, agressiva, seria jogada no lado do demônio, né? Mas aham, fica super interessante se a gente trouxer a discussão teológica, enfim, com a virada antropológica do século XX, enfim. Convido vocês a continuar o estudo, né? Porque é inesgotável, como diz meu orientador, Uhum. análise interminável. E, então, Uhum. a gente, na semana que vem, continua o seminário na quartas,
5 da tarde. E o próximo conferencista eu vou confirmar ainda com vocês, e coloco nos grupos. Beleza? Muito Beleza, obrigado. Bruno? Super interessante mesmo. Muito bom ver todo mundo aí. Falou, João Leandro, vamos te ver. William, valeu, gente. Gustavo. Ô, Boa Bruno, noite. Oi. Noite. ô,